Olá, seja bem-vindo ao pós-encontro. Essa é a quarta ministração do pós-encontro. Nós tivemos momentos especiais naquele final de semana e eu espero que você tenha passado nesses dias pós o encontro, tenha passado dias preciosos na presença de Deus. Aqueles dias lá no retiro foi algo intenso, maravilhoso, mas como nós falamos já, como já foi falado aqui na primeira aula, na primeira ministração do pós-encontro, sempre há áreas de contra-ataque, né? Você lembra da primeira ministração do pós? Há áreas de contra-ataque. Então, algumas pessoas depois do encontro passam por momentos difíceis, algumas lutas, mas saiba que, preste atenção, você não está sozinho. Você não está sozinho. Além do Espírito Santo estar com você, que é suficiente, Deus também envia pessoas para te auxiliar, para te ajudar. Então, se estiver passando por algo, procure seu líder de célula, procure seu pastor, procure a pessoa que está mais próxima de você aí na igreja, nessa comunidade que você frequenta, nesse ambiente que você está. Não perca a oportunidade de estar com alguém, porque é na comunhão que você se fortalece. Por isso, vamos lembrar aqui o nosso pós-encontro. Primeira ministração, nós falamos sobre áreas de contra-ataque do inimigo. E foi listado aqui algumas áreas. Foi listado ali áreas aonde nós sofremos uma retaliação, sofremos um contra-ataque. Depois, na semana seguinte ou na ministração seguinte, nós ouvimos e vimos e trabalhamos aqui um tema muito sugestivo que é as janelas da alma, aquilo que você vê, aquilo que você fala, ouve, aquilo que você toca, tudo que gera um sentimento em você que pode te conduzir de volta à vida que você tinha, à vida que você levava. Então é necessário bloquear, é necessário fechar e ter cuidado e zelo com aquilo que entra no seu coração, aquilo que entra na sua mente. Na última reunião, na última ministração, nós entramos em uma série aí de 3 mensagens falando sobre família. E a primeira falava sobre solteiro, sobre um solteiro em Cristo, porque é uma área emocional, uma área sentimental, melhor dizendo, e a área sentimental, principalmente para quem é solteiro, para quem é sozinho, para quem não está namorando, não é casado, para quem é jovem, para quem é adolescente. Essa área sentimental é uma área muito delicada e é algo que precisa de uma atenção. E hoje é então essa segunda ministração falando dessa série de 3 ministrações falando sobre família, sobre relacionamento familiar, sobre o relacionamento afetivo entre pais, filhos, namorados, marido, mulher. Dessas 3 mensagens agora, que nós estamos trabalhando aqui, hoje é o segundo tema. O primeiro, então, nós falamos sobre ser solteiro em Cristo. E agora o segundo tema fala sobre a família e sobre o casal. Família, homem e mulher. Então pegue aí a sua agenda, pegue aí o seu caderninho, pegue aí a sua caneta e anote aí lição número 4, pós-encontro número 4 ou quarta ministração do pós-encontro, como você queira escrever, e anote aí o tema: família, homem e mulher. Família, homem e mulher. Vamos lá então? Família, homem e mulher. Vamos lá. Muitos criticam o casamento, porém, na grande maioria das pessoas que criticam, são pessoas frustradas com o casamento ou que tiveram um relacionamento que frustraram, né? Um relacionamento difícil. Por não conhecer a vontade de Deus e muitas das vezes não conhecer nem mesmo a pessoa a qual casou. Lembra da, da última reunião, da última ministração, quando falamos sobre relacionamento, sobre namoro, como namorar, como começar um namoro. Se você não começa bem, se você já começa errado, a tendência é que você comece a colher frutos desse erro que você lá atrás começou. Então você entra no relacionamento de forma errada, isso vai trazer consequência no casamento e tudo mais. Muitas pessoas, talvez você é uma delas,
passaram por um relacionamento, 2 relacionamentos, casaram 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e tiveram relacionamentos frustrantes, tiveram relacionamentos e consequências terríveis. Quantos, talvez aí você que está me assistindo, passou por adultério, foi traído, foi traída, e isso causou feridas e mágoas. Muitas pessoas dizem aquela velha frase: olha, casamento não é bem assim. Olha, casamento não é desse jeito, como as pessoas falam. Casamento não é assim não, cuidado, hein? Olha, não vai casar não, não casa. As pessoas que comentam isso, ou que falam isso, ou que criticam o casamento, é porque tiveram uma, uma experiência negativa ou uma referência negativa. Às vezes as pessoas que criticam, talvez elas não passaram por experiência elas mesmas no relacionamento, mas os seus pais, o casamento do seu pai, da sua mãe, foi uma experiência negativa. E aí essa pessoa carrega isso para os seus relacionamentos. E aí começa o namoro, talvez o namoro acontece algumas decepções no namoro. Mas tudo isso por quê? Porque não conhecem a vontade de Deus e os princípios de Deus para o relacionamento a dois. Então, consequentemente, hoje está casado, né? Consequentemente, hoje está casado e amanhã divorcia. Essa é uma realidade transformada pelo pecado. Quantas pessoas estão se divorciando? Hoje, na verdade, o casamento já não é mais nem visto exatamente por vergonha. Então, as pessoas já não querem mais casar porque já entram no relacionamento com um pensamento de que eles vão se divorciar. Então, é melhor juntar aí as casas, né? Juntar aí as famílias, juntar aí um morar junto com o outro, mas não falar que está casado. Por quê? Porque provavelmente vai dar errado, então é isso que carrega lá no subconsciente. Então, quando chegar o momento de separar, eu saio, mas pelo menos eu não sou casado. Como se o título de casado fosse o título, né? Entenda com maturidade. Como se o título fosse relevante, na verdade, nesse papel. E não é dessa forma. Você não tem que buscar o título de casado. Você tem que casar e não buscar um título de casado. Então, na verdade, as pessoas estão se juntando uma com as outras para não ter o título de casado. Depois elas se separam e se juntam com outra pessoa, mas elas não carregam o título de casado porque não querem envergonhar a família ou não querem, mas aí separam. E aí depois arruma outra pessoa e para não levar o título, junta-se novamente, porque as pessoas estão com medo do título de casado. Só que, na verdade, o projeto de Deus não é colocar um título, um rótulo de casado. O projeto de Deus é que o homem se case com a mulher, que haja e que forme família e que debaixo de um princípio de Deus sejam felizes. Então há um princípio de Deus e quando esse princípio ele é estabelecido, a vontade de Deus é estabelecida, o relacionamento não é um relacionamento frustrante, não é um relacionamento decepcionante, muito pelo contrário, aonde Deus está, a graça do Senhor está ali, os casais vivem, claro, todo casamento, todo casal passa por lutas, isso é normal, porque nós somos seres humanos, erramos. Agora, um casamento, há uma diferença gritante aqui, uma diferença enorme entre um casamento com base em princípios que o mundo estabeleceu e casamentos com base em princípios cristãos. Vamos lá? O casamento é uma dádiva de Deus para a humanidade e é algo bom. Eu quero que você anote aí Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim, Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, a vontade de Deus é que o homem ou a mulher não permaneça, não esteja só. A vontade de Deus é que haja uma aliança matrimonial, que casem. Agora, é essencial também encontrar a pessoa certa e casar com a pessoa certa.
Para isso, você não vai ficar se envolvendo com várias pessoas até achar a pessoa certa. Não, não é dessa forma. Você vai buscar em Deus a pessoa correta. E uma vez achando a pessoa correta, na verdade, você não vai encontrar uma pessoa correta 100% perfeita. Claro, é isso é até irônico, não existe isso. Mas você precisa avaliar os princípios base de família, princípio base em Cristo, e aí então decidir pelo casamento. O casamento é algo tão especial que a Bíblia compara o casamento com a relação entre Cristo e a igreja. Quando a Bíblia fala de Jesus e a igreja, ele fala que a igreja ela é como se fosse a noiva de Jesus e que haverá um casamento tão especial que é para Deus essa palavra casamento. O casamento é algo que precisa ser desmistificado, esse casamento cristão com base na Bíblia, porque muitas pessoas do mundo, pessoas que vêm do mundo, às vezes ignorantes na fé, elas têm uma aversão ao casamento, ao relacionamento cristão ou bíblico, porque colocaram paradigmas na mente, vem cheio de tabus e paradigmas e não é dessa forma. Na verdade, a Bíblia nos dá essa leveza e clareza de um relacionamento a dois, de forma leve, um relacionamento abençoado por Deus. E o que é o casamento? O que significa casar? E quais os princípios e responsabilidades de um casamento? Quais os princípios, as responsabilidades de um homem, de uma mulher? Então é necessário compreender isso, se você vai entrar num casamento ou você que já é casado, para que você conserte, ajuste algumas coisas no seu relacionamento. Você que já é casado, você precisa ajustar. Talvez você vai dizer assim, olha, eu casei com a pessoa, mas acho que essa pessoa não combina comigo ou não é a certa para mim e eu vou terminar e vou procurar outra. Não, agora esse não é o caminho. Mas existe a possibilidade de ajustar esses probleminhas que você enfrentou. Tudo foi uma questão de sementes. Tudo que você plantou no passado, você está colhendo hoje no seu relacionamento. Agora você pode ajustar isso. Em primeiro lugar, se você é amaziado, juntos, eu não sei como que você chama isso, mas se você mora junto com uma pessoa que você ama, não tem o porquê você não se casar. Você não há uma explicação. Se você já mora junto com uma pessoa, se você ama a pessoa e mora junto com ela, não há outra explicação. Por que não casar? Essa ideia de que o casamento é uma cerimônia grande, bonita, uma grande festa para todos os familiares, isso precisa ser removido da sua mente. Isso é cultural. O casamento não é a festa. O casamento não é um banquete para as pessoas. Então, as pessoas entram, elas ficam vivendo junto anos na expectativa de que ano que vem eu vou casar, daqui a alguns meses eu vou casar e nunca casam. Porque isso, na verdade, já é algo espiritual que impede. Então você tem que tomar uma atitude. Você tem que decidir pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu marido. É decisão. É decisão. Então, regularize o seu relacionamento. Regularize isso, né? Você não pode estar debaixo de uma legalidade. Legalize isso. Transforme esse relacionamento amoroso que você tem em um casamento de verdade. E não há problema nenhum nisso, sabe? Essa discriminação. Tem gente que vive 10, 15, 20 anos junto, mas não quer casar. Isso é inadmissível. Como que eu vivi tantos anos e eu não quero ir ali no cartório assinar um documento? Há pessoas que dizem assim, mas para que eu vou? O que importa é o amor. Mas se você ama, você toma uma decisão pelo casamento. Então você não ama, porque quando ama, toma-se uma decisão pelo casamento.
Porque o casamento é exatamente a demonstração desse amor. Porque amor não é sentimento, amor é serviço, é entrega. Uma vez que eu amo e que eu quero conviver junto com essa pessoa, eu me entrego para ela. E ela se entrega, ou ele, né? Se entrega para mim. Então, ela se entrega, ou seja, nessa entrega eu assumo a responsabilidade. Quando eu assino um documento diante de testemunhas, seja num cartório, seja na igreja, quando eu assumo um compromisso dizendo assim: eu estou me casando com essa pessoa diante das testemunhas, eu estou assinando a responsabilidade minha, que essa pessoa é a minha responsabilidade. Eu amo essa pessoa e assumo a responsabilidade por ela. Isso é a demonstração de amor. Então, eu não consigo compreender pessoas que dizem assim: não, mas eu amo ela, mas não quero me casar. Eu amo ele, mas não quero me casar. Isso tem alguma coisa errada aí, né? E tem alguma coisa errada que precisa ser conversada. Então, converse com o seu cônjuge, tenha um diálogo, converse, marque agenda, procure o cartório aí mais próximo, converse lá com o tabelião, procure e agenda, marque o seu casamento o mais rápido possível. Converse com o seu pastor, procure, se você não tem condições hoje, dinheiro de fazer uma grande festa de casamento, não há necessidade, porque o casamento não é a festa. O casamento é exatamente o compromisso diante de testemunhas de assumir a responsabilidade pela pessoa amada. Então, assuma a sua responsabilidade. Casamento é um choque de cultura. Vamos mudar aqui o assunto, vamos falar sobre casamento, como é e os seus princípios e responsabilidades. O casamento é um choque de cultura. Olha só o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, a palavra de Deus diz que o homem e a mulher devem deixar pai e mãe, e deixar aqui não é abandonar jamais, muito pelo contrário, você não abandona seu pai e a sua mãe, não é dessa forma, você precisa honrá-los, honrar pai e mãe sempre, não é abandonar pai e mãe, mas é necessário cortar vínculos com a sua família, a sua cultura familiar, cortar vínculos com o pai e a mãe, para que você venha se unir à pessoa amada, e então, a partir desse enlace, desse matrimônio, dessa responsabilidade assumida, agora vocês vão formar uma nova cultura, formando uma nova família. Essa comunhão que é feita, essa aliança que é feita, vai gerar frutos e vai formar uma nova cultura. Porém, imagina, você está recebendo alguém, agora casando, e essa pessoa ela vem carregada de costumes, de cultura totalmente diferente da sua. Costumes e uma cultura familiar e costumes práticos do dia a dia totalmente diferente. Então é necessário ter o quê? Paciência, amor, cuidado, para que não entre num conflito. Então são duas pessoas criadas de formas diferentes, com cultura diferente, família diferente, meios, métodos, tudo diferente. E agora essas duas pessoas decidem morar juntos, casar e morar juntos debaixo do mesmo teto. Haverá sempre um conflito. Por isso, a necessidade de buscar orientação na Bíblia, em Deus. Por quê? Porque quando um casal ele começa a olhar o defeito um do outro, ele para de evoluir. Então, quando houver um olhando para o outro, para ver onde é que está o defeito, onde é que está a qualidade, e começa a olhar um para o outro, então o que acontece? Sempre vai haver impasse, sempre vai haver discussões e vai haver briga. Por isso a Bíblia, por isso a palavra de Deus, por isso a presença do Espírito Santo, porque daí você tira o foco um do outro e coloca o foco na palavra. Uma vez que você tem a palavra, o olhar desse casal está voltado para a palavra vai ajustando e aproximando esse casal.
Enquanto vocês deixarem de olhar para a palavra e ficar olhando um para o outro, sempre haverá impasse. Agora, quando vocês começam a olhar juntos para o propósito, o que une um casal é o propósito. Quando há um propósito, sempre haverá união. Quanto mais próximo do propósito, mais unidos o casal está. Agora, quando não há propósito, um vai olhar para o outro. E quando um olha para o outro, começa a haver falhas. Começa a olhar e enxergar defeitos. E aí sempre haverá impasse. Então, pare de olhar um para o outro e comece a olhar para o propósito. Comece a atrair a atenção do seu cônjuge, da pessoa que você ama, do seu marido, da sua esposa. Atrai a atenção dele para o foco, não para você. Comece a fazer com que a pessoa com que você ama olhe para um foco. E que foco deve ser esse? Projetos familiares, deve ser os propósitos constituídos entre vocês e principalmente a palavra de Deus. Quando os dois estão olhando para a palavra de Deus, quando os dois mantêm o foco na palavra de Deus, é quase que inquebrável esse relacionamento. É indestrutível. Não tem como destruir um relacionamento onde os dois estão focados na palavra de Deus. Porque os dois estão olhando para a Bíblia. Então não é eu acusando você, você tem que fazer isso, ou você tem que ser assim, você tem que mudar, você precisa mudar. Não. É o quê? Os dois se respeitando e se amando. Agora vamos ver o que a palavra diz. Então na palavra de Deus diz isso, isso e aquilo. E aí a pessoa se convence. Ela diz, realmente eu tenho falhado como esposo, eu tenho falhado como esposa, então eu vou mudar por causa da palavra. Então, isso transforma. A palavra de Deus, unida ao Espírito de Deus, vai transformar relacionamentos. Agora, enquanto você estiver olhando um para o outro e acusando o outro, não rompe. Por isso a necessidade de estar em comunhão, de estar em uma igreja, de estar em uma congregação, porque a congregação, a comunhão numa célula ou num culto vai alinhar vocês à palavra, ok? Vamos lá então? Eu quero falar sobre, mudando aqui um pouco o título, o tema, ainda dentro dessa área familiar e de casamento, o homem e mulher, eu quero falar sobre o papel do homem no casamento. Anote aí, homem no casamento, o papel do homem, a responsabilidade do homem. O homem sendo o cabeça. E quando eu falo de cabeça, ser o cabeça, que algumas mulheres começam aí, lá vem ele, né? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 diz assim: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então aqui está falando de uma hierarquia, mas não é uma hierarquia para subjugar, mas é uma hierarquia de proteção. É uma hierarquia de proteção. Então o homem, ele é o cabeça da mulher. O homem é a cobertura, é a proteção da mulher. E eu quero falar aqui sobre algumas responsabilidades do homem. Responsabilidades do homem. Eu quero citar algumas aqui, dentre tantas, tá bom? Aqui é apenas um resumo para tentar te auxiliar, você homem, você marido, auxiliar você nesse processo agora do pós-encontro, né? Vamos lá, algumas responsabilidades. Eu quero listar aqui as quatro principais. Existem outras, mas as quatro principais. O homem é o provedor. Quando nós falamos que o homem é o provedor, logo vem na mente assim, meu Deus, mas isso é algo retrógrado, isso é algo antigo, isso é algo antigamente onde as mulheres ficavam em casa e o homem ia para a roça para trazer a comida para casa, então isso era a responsabilidade do homem, hoje não é mais. Não, não é dessa forma. Ainda é responsabilidade do homem. Deus fez a mulher para ser o quê? Auxiliadora do homem, ajudadora desse homem. Então preste bem atenção. O homem, ele pode trabalhar fora, ele deve trabalhar, ele deve trazer o sustento, ele deve trazer a provisão para o lar. A mulher
pode trabalhar fora, então, ou ela tem que ficar só em casa? Ela pode trabalhar fora? Pode e deve também, como auxiliadora e ajudadora nos projetos do homem. Então, ou seja, a mulher trabalha fora para contribuir. Quando você vai ver a mulher de Provérbios, a mulher sábia de Provérbios, ela trabalha. Ela trabalha e trabalha fora, ela vende produtos exatamente para ajudar nesse processo, nessa construção do seu lar. Então, o homem, ele tem essa responsabilidade de ser o provedor. Agora, a mulher tem a responsabilidade de ajudar. Se a renda do homem não está sendo suficiente, claro que a mulher vai trabalhar fora. Porém, não é responsabilidade dela. Ela não pode carregar o peso da responsabilidade nos ombros de ser a mantenedora de toda a casa, de ser aquela que vai trazer todo o sustento da casa. Não, ela não pode carregar esse peso nos ombros. Ela vai contribuir. Quer ver outro exemplo? A casa. A gente sempre fala que a casa, mas o lugar da mulher é fazendo só os serviços da casa. Não é dessa forma. Vamos lá. A mulher, ela tem a responsabilidade de manter o lar em equilíbrio, como esposa, como mãe. Então, isso já é da natureza feminina, isso já está na mulher. Então, quando uma mulher faz o serviço de casa, é responsabilidade dela. Agora, e o homem não pode ajudar? Claro, não só pode, como deve ajudar. Da mesma forma como a mulher, também, em alguns casos, deve. Então, são responsabilidades distintas, diferentes, porém, não significa que a outra pessoa não possa fazer. Ele pode e deve fazer. Agora, entenda que existe responsabilidades. Existe responsabilidade. A forma de educar um filho, por exemplo, a mãe tem uma responsabilidade e o pai tem outra responsabilidade na educação do mesmo filho. São responsabilidades, métodos e meios distintos, diferentes. O papel é diferente. Quando o homem faz o papel da mulher ou quando o homem faz o papel da mãe, ele vai trazer problema na educação do filho. Quando a mulher faz o papel do pai ou faz o papel do homem, vai trazer consequências no filho. Então é isso que nós precisamos ter, papéis distintos, porém os dois se ajudando e contribuindo para um só propósito. Então, quando há essa harmonia e esse entendimento, o lar, esse ambiente familiar, ele cresce, ele contribui, ele prospera, porque isso é princípio de Deus. Então, o homem, ele é o provedor porque está em seus ombros o peso e a responsabilidade disso. Não quer dizer que se o homem ficar desempregado, a mulher trabalhando fora, então ela vai trazer o sustento para casa porque ele está desempregado. Até ele conseguir um outro emprego, o salário da mulher vai sustentar a casa. É pecado isso, pastor? Claro que não é pecado. Isso pode e deve acontecer no momento em que a pessoa ela está passando por dificuldade, a mulher está ali auxiliando. Olha que bênção isso, que coisa linda. Só que a responsabilidade é do homem. Esse homem ele precisa, então, se despertar para o propósito. Então, ele precisa tomar um propósito, ele precisa tomar a direção da sua vida e do seu lar novamente. Ok? Número 2, o papel do homem. O homem é o protetor. O homem é aquele que defende a família, protege a sua casa e os princípios familiares constituídos por Deus. Atualmente, os princípios e valores da família têm sido distorcidos através das mídias, da TV, enfim. Filtre o que entra na sua casa. Então, o homem ele tem esse papel de filtrar o que o filho vai ver no celular, filtrar o que entra, as músicas que entram na sua casa, porque ele protege a sua família. O homem é aquele que vê o filho fazendo alguma besteira lá e o filho talvez está indo para uma amizade errada. O homem é o cabeça, o homem é esse protetor, ele protege o seu filho. O homem é aquele que coloca a família para trás. No momento de guerra, ele bota a família nas costas aqui e diz assim: eu vou na frente. O homem é aquele que bota os filhos para trás
na hora de uma briga, né? Aqui de forma ilustrativa. Então o homem é isso. O homem é aquele que vai para a batalha para proteger, para guardar e segurar a sua família, para manter a sua casa segura. O homem é essa figura do protetor. Número 3, profeta. O homem tem a função, a responsabilidade de ser profeta. E o que é profeta? Profeta é aquele que adivinha as coisas. Profeta é aquele que adivinha o futuro e que libera uma palavra. Não é isso. A palavra profeta, o profeta na Bíblia é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. Então, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, a função de um homem, a responsabilidade do homem é trazer a palavra de Deus para a sua casa. Ele é esse profeta, ele é o que libera a palavra, ele é o que intercede, é o que ora, ele é o que traz a palavra de Deus para dentro da sua casa. Ele é o profeta, ele é a voz profética na sua casa, ele é que abençoa a sua esposa, ele é que libera uma palavra de bênção e de vitória sobre a vida da esposa, ele é que libera uma palavra sobre a vida dos seus filhos. É ele que traz uma palavra, porque a autoridade de Deus para a família foi dada ao homem como profeta. Então o homem é esse profeta, é a palavra liberada, tem que sair do homem. Não que a mulher não possa orar, não possa abençoar, mas a palavra liberada pelo profeta, o profeta é o homem, né? Ministre palavras de Deus para a sua família. O homem é que toma as mãos da família e ora. Não quer dizer que o filho, a filha não pode fazer uma oração, a esposa não pode fazer oração, mas é o homem que toma a frente, na maioria das vezes, é ele que profetiza, é ele que libera a palavra. E por último, então, em quarto lugar aqui, sacerdote. O sacerdote tem o papel de representar o povo perante Deus. O sacerdote é quem intercede, é quem cuida das coisas de Deus, é quem zela pelas coisas de Deus. E isso, ele zela pela presença de Deus no seu lar. Então o papel do sacerdote é esse. Olha o que diz o livro de Jó. Depois você lê, eu não vou ler para não tomar muito tempo. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 5, você vai ver que Jó, ele fazia sacrifícios em prol dos seus filhos. Ele fazia esse papel do sacerdote. Ele ia lá, né, na antiga lei, se fazia sacrifício de animais, né, no Antigo Testamento. Então ele ia lá como sacerdote da sua casa e fazia os sacrifícios para que Deus abençoasse, guardasse os seus filhos. Então o papel do sacerdote é esse. É fazer então sacrifícios de louvor, de adoração. Hoje não é mais sacrifício de animais, claro, né? Nós vivemos na nova aliança, mas o sacerdote é esse que vai então trazer o sacrifício do louvor para dentro do lar, trazer o sacrifício da busca, né? Intensificar essa busca no lar pela presença de Deus. Ele vai atrair Deus para a sua casa e conduzir a sua casa até Deus. O sacerdote ele tem essa missão de conduzir a sua casa e a sua família. Vamos lá então, vamos falar sobre a mulher no casamento. Qual é o papel da mulher no casamento? A mulher, ela foi chamada para ser então uma ajudadora. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, aqui já deixa claro que o papel da mulher, o propósito da mulher é auxiliar e ajudar esse homem. O fato de Deus conceder ao homem a mulher como ajudadora mostra como é importante o papel da mulher junto ao homem. A mulher, respeite o seu marido. Isso é importante, haver respeito, né? Efésios capítulo 5, versículo 33 diz, Efésios 5, 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, uma das responsabilidades da mulher no casamento
é respeitar o seu esposo, principalmente em público. Principalmente, não que no particular não deva, não, mas principalmente em público. A mulher ela precisa honrar e respeitar o seu esposo, principalmente em público, para não trazer desgraça para o seu lar. Então é importante que você, mulher, atente a essas palavras e possa então se conscientizar desses princípios, desses princípios. Mulher virtuosa, a mulher virtuosa, a mulher ela tem o papel de ser ajudadora, a mulher ela precisa respeitar o seu marido e há um princípio da mulher virtuosa, que é de Provérbios capítulo 31. Eu peço para que todas as mulheres aqui que estão me assistindo leiam depois Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. E aí fala sobre essa mulher, o papel da mulher que acorda cedo, que trabalha, que ajuda o marido, que cuida, que está sempre arrumada, sempre cuidando de si, cuidando dos seus filhos, cuidando de si, se preparando sempre para o seu esposo. Essa mulher virtuosa, é uma mulher, o alvo a ser alcançado, ok? Então leia depois, não perca, leia depois Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10, ok? E aqui eu quero falar também sobre alguns deveres conjugais. Deveres conjugais aqui. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 até o 5. Do 3 ao 5, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 3 ao 5, diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, ou seja, aqui está deixando claro, o apóstolo Paulo deixa claro que o homem por si, ele não consegue ter um domínio próprio na sua sexualidade. Ele não consegue. E aí o diabo, por causa, Satanás sabendo que o homem não tem o domínio próprio dessa natureza, dessa carne na área sexual, ele acaba não tendo esse domínio. Muita gente diz que isso é falta de caráter, mas a Bíblia diz que isso é para todos. O homem ele não consegue ter o domínio da sua carne quando se fala de relacionamento sexual. Ele não consegue. O diabo, sabendo disso, vai tentá-lo nessa área. Mas aí Deus ele nos alerta o quê? O que é que previne esse problema? O ato sexual com o seu cônjuge. Então o ato sexual vai prevenir, o ato sexual vai blindar o teu casamento. O ato sexual no casamento, ele vai blindar o teu relacionamento. Então, o homem que é satisfeito no seu lar, ele, ainda que ele possa ser tentado fora, mas ele vai estar com o coração e a mente blindada. Da mesma forma a mulher. Então, aí por isso que o apóstolo Paulo ele começa dizendo, olha, o homem deve cumprir os seus deveres com a mulher e a mulher deve cumprir os seus deveres com o homem, sabendo que depois que casam, o corpo da mulher já não é mais dela. Então, ela não tem mais o domínio, ela não pode dizer não, ou não quero, ou não posso. O homem também não, ele não pode dizer não, não posso, não quero, ao menos que haja algo em comum acordo. Aqui ele cita, por exemplo, um propósito de oração, um propósito de consagração. Em comum acordo, os dois eles deixam de ter relacionamento sexual por um propósito espiritual. Mas também, claro, tudo é a questão de diálogo entre o casal e um respeito entre o casal. Porém, aqui deixa claramente que não pode negar-se um ao outro. Agora eu quero chamar a atenção para você
que não é casado. Preste atenção. Algo veio à minha mente. Se você pegar um homem, preste atenção nisso. Eu vou falar algo aqui que vai chocar algumas pessoas. Se você pegar um homem de 30 anos de idade, 35, 40, enfim, um homem já adulto, formado, com uma mente formada e com uma sexualidade ativa e formada e experiente. E você pega esse homem com essa idade e você coloca esse homem junto com uma menina. Preste atenção, eu sei que isso vai chocar o que eu vou falar, mas eu quero que você entenda isso com maturidade e busque o real sentido do que eu vou falar. Você pega esse homem com 30, 40 anos e coloca ele com uma menina de 10, 11 anos, uma pré-adolescente, e você coloca ele vai dar carinho, fazer carícias, e ele vai estar tendo um momento íntimo e ali e um relacionamento sexual. Isso na nossa Constituição, é claro que isso é uma violação, um estupro. É uma violação, um pecado abominável, inclusive diante de Deus. A Bíblia diz que os sodomitas faziam isso, né? A cidade de Sodoma fazia isso, ela violava, ela estuprava. Então, e Deus destruiu Sodoma por isso, e a Bíblia diz que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Então, isso é um pecado abominável diante de Deus. E isso, só de falar, já fere o nosso coração. Agora eu quero que você imagine, esse pedófilo, ele vai dizer a seguinte frase, ele vai dizer, olha, mas quando eu estava acariciando ela, carinhando ela, ela gostou e ela desejou, ela quis. Então eu não forcei, eu não machuquei, eu não, em nenhum momento eu forcei. Tudo que eu fiz foi consensual. Ela desejou, ela quis, ela queria fazer. Se essa pessoa falar isso, eu te pergunto, isso anula o fato de ser uma violação? Sim ou não? Claro que não anula. O fato de uma pré-adolescente sentir atração e desejo jamais vai anular o pecado, não vai anular a violação, o estupro e não vai anular a lei. Essa pessoa ela precisa ser punida. Ok? Estamos todos de acordo? Ótimo. Aí eu te pergunto, quando você não é casado, você também está violando, porque você está tocando em um corpo que não é seu. Você está tocando em um corpo que não te pertence. Você está tocando em um corpo, talvez o que eu falei agora chocou muita gente aí que está me assistindo, né? Mas você está tocando em um corpo, assim como um pedófilo está tocando num corpo que não pertence a ele, e mesmo sendo consensual, mesmo uma pré-adolescente, uma adolescente aceitando e querendo e desejando por causa dos estímulos sexuais do corpo de uma adolescente, mesmo assim, esse não anula o pecado desse homem, não anula o pecado desse estuprador. Aí eu te pergunto, você que não é casado e que está utilizando do corpo de uma mulher ou de um homem também, para os seus prazeres, mas esse corpo não te pertence. Isso também não é uma violação? É. Isso também é uma violação. Você está violando um corpo, mas é consensual. Eu amo ela, ela me ama, ou eu amo ele, ele me ama e ele também quer, nós queremos, e é algo consensual. Nós nos apaixonamos, nós queremos, mas esse corpo não te pertence. A Bíblia deixa claro que quando você se casa, aí sim, quando houver o casamento, aí agora mudou a história. Agora esse corpo já não pertence mais a ela, esse corpo te pertence. Então o corpo da minha esposa me pertence, o meu corpo pertence à minha esposa. Então quando há o casamento, há essa troca. A autoridade já não é mais minha, agora é da minha esposa. A autoridade sobre dela já não é mais dela, agora é minha. Então há essa troca, biblicamente há essa troca. Quando há o casamento. Caso contrário, o teu corpo, você que é solteiro, ele pertence também não a você, ele pertence aos seus pais, né? Porque eles são a autoridade, né? Principalmente você que é jovem, adolescente, o teu corpo ele pertence aos seus pais.
Então a autoridade sobre esse corpo é dos seus pais. Então quando ele é entregue a um homem ou quando é entregue a uma mulher, esse corpo está sendo violado. Esse corpo está sendo violado, espiritualmente é como se fosse uma violência sexual, é como se fosse o estupro, ainda que haja o consentimento, ainda que haja, assim como uma adolescente, assim como o exemplo que eu acabei de dar, ainda assim, ainda que haja o consentimento, mas está sendo violado da mesma forma. Por isso, a responsabilidade de se manter, de se guardar para a pessoa amada, porque aí você não está violando ninguém e não está sendo violado. Aí a responsabilidade de você que ainda não casou, de oficializar o matrimônio, casar-se. Essa é a responsabilidade. Vamos lá? O amor verdadeiro, a base para a família. E aqui eu quero concluir com essa palavra aqui, o amor verdadeiro, a base para a família. 1 Coríntios capítulo 13, onde fala do amor, né? 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 4 até o versículo 7, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a palavrinha aqui, amor, ela não remete a um sentimento, mas ela remete a uma ação. Tanto que há versões da Bíblia que essa palavra amor é substituída pela palavra caridade. Por quê? Porque é eu fazendo algo em favor de alguém. Então, se você for ler novamente, substituindo a palavra amor por caridade, diz assim: a caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. A caridade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque a caridade é eu fazer algo em favor de alguém. Quando eu entendo que o verdadeiro amor é esse, eu começo a olhar para minha esposa ou para o seu marido, você vai olhar para essa pessoa que você tem um carinho, tanto estima e tem uma afinidade, e você começa a olhar e sentir um desejo de fazer o melhor para que ele seja feliz, ou para que ela seja feliz. Você deseja e anseia porque você quer ver essa pessoa bem, sabendo que se o seu cônjuge ele estiver bem, ele estiver saciado, estiver satisfeito, ele vai promover um ambiente de alegria, um ambiente feliz e alegre. Se ele promover isso, isso vai refletir na sua vida. Então, há casais que vivem em pé de guerra dentro do próprio lar, porque há um confronto, um querendo o mal do outro dentro da própria casa, um querendo manipular o outro. Entenda isso, isso não é caridade, isso não é amor, isso não é amor. Isso é interesse próprio, e aqui diz que o amor ele não busca os seus interesses. Não busca os seus interesses. Amor é fazer em favor do outro. Então, um casal que se ama é o casal que trabalha, luta e se esforça para fazer o outro feliz. Não é para ser feliz. Quando você casa para ser feliz, quando você namora para ser feliz, você está buscando o quê? O interesse pessoal, o interesse carnal. Esse é o propósito da carnalidade, se satisfazer. Você quer satisfazer porque é gostoso estar do lado dessa pessoa. E aí você busca estar do lado da pessoa para satisfazer os seus prazeres. E aí, de repente, você casa e quando casa há um confronto. Você precisa mudar. Você precisa entender que em Cristo Jesus, em Deus, segundo a Bíblia, eu preciso fazer a outra pessoa feliz. É uma busca constante que tem que arder em seu coração. A pessoa com quem eu sou casado, ela precisa ser feliz. Ela precisa ser mais feliz do que eu.
ela precisa ser mais bem-sucedida do que eu, ela precisa crescer mais do que eu, ela precisa, tudo é ela precisa fazer. Quando você faz isso em favor dela e ela compreende isso, segundo a palavra de Deus, ela vai retribuir isso e o casal começa então a entrar numa harmonia, entrar numa harmonia. E aí sim, por isso a necessidade, se você vive em Cristo e o seu cônjuge ainda não, por isso a necessidade de alinhar o seu coração, o coração da pessoa que você ama em Cristo. Primeiro alinhe em Cristo, porque senão tudo que você fizer se torna em vão, porque a pessoa não tem o entendimento, ela não tem o Espírito Santo. Então, leve o Espírito Santo a ela. Leve, através do seu exemplo, do seu testemunho, leve o Espírito Santo, leve a verdade a essa pessoa. Deixa que Deus vai fazer a obra na vida dela. Amém? Que Deus abençoe e que o amor reine sobre o seu lar, sobre a sua casa e sobre o seu casamento. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima. Agora vamos falar sobre filhos, hein? Sobre educação, sobre comportamento e sobre comportamento de filhos e de pais. Deus abençoe a sua vida e até a nossa quinta lição do pós-encontro. Abraço e até lá.